Êxodo, capítulo de número 13. Eu vou ler versículos no capítulo 13 e também no capítulo 14. Não todos, mas vou ler alguns versículos no capítulo 13 e no capítulo 14. E nesses versículos que estarei lendo, estarei esboçando ou colocando, afirmando o meu singelo sermão. Então, se você pode, acompanhe comigo a leitura bíblica. Nós vamos começar no capítulo 13, versículo 17. Se alguém perto de você está sem exemplar da Bíblia, compartilhe com ele o verbo da palavra e assim poderemos ler a porção do texto anunciado. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, mas depois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Agora vire a página e com seus olhos para o capítulo 14, verso 1 e 2. Êxodo 14, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Verso de número 12, do capítulo 14. Não é isso, Moisés, que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Verso 19. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou da frente deles e se pôs atrás deles. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, as águas foram divididas. Verso 24 e 25. Da vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e os egípcios
ao fugirem, foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Último versículo, versículo de número 30. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E você diz: graças a Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que estás nesta palavra, eu já me assento fazendo aquilo que o diabo não gosta. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos, temos lido essa noite um texto conhecido de cada um de nós. Texto que fala, na minha opinião, do maior milagre do Antigo Testamento, que foi a abertura do Mar Vermelho. Pastor, mas esse não é o maior milagre da Bíblia? Não. Esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Porque o maior milagre do Novo Testamento está sentado do teu lado. Você é um milagre. Por que, pastor? Porque aqui o Senhor, para livrar Israel da mão de Faraó, abriu o Mar Vermelho. Mas esse milagre que está do teu lado, o Senhor, para tirar ele do Egito, teve que enviar o seu filho como sacrifício, como cordeiro, para que fosse aberto um novo e vivo caminho. E eu gostaria nesta noite, de uma forma muito simples, analisar o contexto desse milagre e extrair algumas lições do texto sagrado para a nossa edificação espiritual. Vocês sabem que aqui Faraó já tinha liberado o povo já estava por atravessar o mar. Faraó se arrepende, vai ao seu encalço, e eu acho tremendo o primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 13, no verso de número 1. Capítulo 13, verso de número 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. O que o texto está nos dizendo é que assim que Moisés saiu com o povo, 3 milhões de pessoas no mínimo, do Egito, o Senhor tomou uma decisão: eu não vou levar o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido. Eu vou fazer o povo caminhar um caminho mais longo, um caminho mais demorado. E o que eu aprendo nesse versículo, meditando e analisando o texto? Que o nosso Deus não é Deus de atalho. O nosso Deus é Deus de caminho. Se Deus permite Moisés conduzir o povo pelo caminho da terra dos filisteus, eles andariam aproximadamente 200 quilômetros e chegariam na entrada de Canaã, em Jericó. Mas Deus não quer que o povo vá pelo caminho dos filisteus e conduz o povo, através de Moisés, pelo deserto, para dar uma volta no deserto, aumentando em pelo menos 4 vezes a distância, porque a distância entre o Egito e Canaã, pelo caminho do deserto, dá 849 quilômetros. É óbvio que se fosse pelo caminho dos filisteus, o povo demoraria apenas 15 dias para chegar em Canaã. Mas agora Deus vai aumentar 4 vezes a distância.
E se isso não bastasse, o povo aumentou muitos e muitos anos no percurso, porque ao invés de chegar com 60 ou 90 dias, eles vão demorar 39 anos e 6 meses. Agora, por que Deus não conduziu o povo pelo caminho dos filisteus, sendo que o caminho dos filisteus era mais perto? O texto é explicativo, porque ali havia guerras. Os filisteus estavam no movimento de conquistar a Palestina, de conquistar o Médio Oriente. E se o povo sai por esse caminho, o povo encontraria guerra. O que o povo faria? Voltaria correndo para o Egito, porque ali não tinha guerreiro. Eles passaram muitos anos amassando barro, fazendo tijolo para a construção dos egípcios. Eles não tinham experiência de guerra, não sabiam manusear uma enxada, só enxada. Então Deus disse: espera aí, eu vou falar para vocês, meu povo Israel, e vou falar para vocês, meu povo da Berea Family Church. A minha prioridade não é o teu conforto, a minha prioridade é a tua segurança. Eu vou repetir. Por que Deus optou pelo caminho mais longo? Porque a prioridade de Deus não é o nosso conforto, é a nossa segurança. Muitas vezes nós reclamamos: Deus, por que o Senhor me fez dar essa volta? Poderia, fulano pegou um atalho. Não se esqueça, Deus não é Deus de atalho, Deus é Deus de caminhos. E se Ele determinou para você uma rota, siga a rota, porque Deus vai garantir a tua vitória. Você vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, mas eu gostaria de repente de chegar primeiro, porque a corrida cristã, irmão, o reino de Deus tem algumas diferenças com relação ao mundo. Isso eu já disse para os irmãos. Campeão aqui não é quem chega primeiro, campeão é quem chega. Então Deus não está preocupado com a velocidade, porque Ele vai te abençoar você chegando, Ele vai determinar, Ele vai garantir a sua segurança para você completar a carreira. O importante não é chegar primeiro, o importante é chegar e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor. Deus é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminho. Segunda lição está no capítulo 14, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles, vos acampareis frente ao mar. Esse texto vai dizer que o Senhor, na hora de conduzir, de orientar Moisés, que caminho que deveria pegar ao sair do Egito, Deus vai colocar o povo num beco sem saída. Eles chegam num lugar, em Migdol, entre Baal-Zephon e Pi-Hahirote, dois grandes montes, duas montanhas altíssimas, tendo o mar na frente. E quando entraram lá, eles não tinham como recuar, porque atrás vinha Faraó. O povo olhou e disse: Deus nos colocou num beco sem saída. O diabo olhou e disse: Deus errou, colocou o povo num beco sem saída. Faraó questionou: esse capitão de Israel, esse líder do exército de Israel, ele é limitado, porque eu conheço esse território. Ele colocou o povo de Israel num beco sem saída. O Deus do céu dizendo: Faraó conhece o território do Egito, eu criei o território, e vou mostrar para o meu povo que todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Isso eu estou aprendendo nesse versículo. Todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Talvez você olhe para a situação e diz: não tem como. Não
tem saída, não tem escape. E Deus mandou ele dizer: fica tranquilo, se fui eu que permiti você entrar no beco sem saída, pode ter certeza, daqui a pouco eu vou te revelar a passagem secreta para que o meu nome na sua vida seja glorificado. Faraó zombou, Faraó questionou, Faraó desdenhou. Esse povo está embaraçado, esse povo está no beco sem saída. E quem ficou no beco sem saída foi ele. Quem ficou no estreito foi Faraó, sem saber. Ele não percebeu que ele estava entrando num beco sem saída. Eu fico imaginando, se fosse hoje, alguém com trono, sobrevoando Migdol, Pirrairó, Baal, Zefon, e vendo aquela quantidade, 3 milhões de judeus, de hebreus, o mar na frente, Migdol atrás, Pirrairó à direita, Baal, Zefon à esquerda, e atrás de Migdol, Faraó com todo o seu exército, vindo ao encalço. Quem olhasse aquela cena ia dizer: não tem saída. Mas Deus mostrou que Ele abre caminhos. Ele abre caminhos secretos, aonde não tem caminho. Eu quero profetizar na tua vida: não existe situação que você não vai ter saída, porque Deus pode abrir um caminho novo para você passar e o nome dele ser glorificado, porque é Ele que está no controle de toda essa situação. Faraó esperou, o diabo zombou, mas o Lutero, o grande reformador da igreja, ele tem uma frase célebre. Ele disse assim uma vez: o diabo é um cão raivoso que está na coleira, e a ponta da coleira está na mão de Deus. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Então ele pode latir muito, mas o controle está nas mãos do Senhor. Ele só vai aonde Deus permite, porque Deus já colocou limite no nosso aniversário. Terceiro ponto, verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim: não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor é servir os egípcios do que morrermos no deserto. O povo viu aquela situação. O povo não tinha entendido que no beco sem saída tinha uma passagem secreta, e começaram a reclamar, porque eles viram o mar na frente, não tinha jeito de sair nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar atrás. Eles viram o Faraó e seu exército com 600 carros de guerra vindo ao encalço. Aí o povo começou a dizer: Moisés, nós só temos duas soluções, nós só temos duas opções, porque quando a gente está no beco sem saída e não tem fé, a nossa visão fica tão limitada que a gente só vê problema. E eles disseram a Moisés: nós só temos duas opções, ou nós morremos no deserto, ou nós vamos ficar escravos de Faraó para o resto da vida. Duas opções. Aqui não tem, graças a Deus. Você sabe onde tem? Na igreja da minha sogra tem uns crentes tão mente curta, com tanta falta de fé, que ele consegue arrumar um problema para cada solução. Pastor, o senhor errou, a solução para cada problema. Não, eles conseguem arrumar um problema para cada solução. Cada solução que você dá, eles arrumam um problema. Não dá. São tão negativos que até para dizer sim, diz não 2 vezes antes. Você já viu isso? Irmão, vai ter vitória? Não, sim, vai ter vitória. Tem que falar não antes de falar o sim. Mas Deus te chamou aqui para te dizer: Deus vai te dar a vitória. Não perca a tua fé. A situação pode estar dizendo que não, mas Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que a falta de fé, que a situação, que o pessimismo tome conta da sua vida. E aí você vê esses crentes Nutella que não conseguem ver o prato meio cheio, só vê o prato meio vazio. Você não entendeu?
em vez de dar glória a Deus porque o prato está meio cheio, ele reclama e murmura porque o prato está meio vazio. É a mesma coisa, só que é a forma de ver. E Deus manda me dizer: comigo não tem meio não, nem tem. Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 4, versículo de número 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel, pastor, o que o senhor aprende nesse texto? Nesse versículo, eu aprendo que Deus ouve as nossas orações, mas espera as nossas reações. Vou explicar melhor. Oração são duas coisas: ora e ação. Porque tem gente que só ora e não toma uma atitude. É como se Deus estivesse dizendo para o povo: já orou, Moisés? Orei, então agora marcha. Diga para o seu irmão: já orou, meu irmão? Então agora levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e marcha na terra. Toma uma atitude. Sabe por que muitas vezes a porta ainda não se abriu, o mar ainda não está escancarado? Porque você já orou demais, mas não teve reação nenhuma, não tomou atitude nenhuma. E o nosso Deus espera que você tenha uma reação. Há muitos anos atrás, eu me lembro, quando ele ainda fazia programa de TV, gravado no teatro, e é uma frase que eu me lembro, ela está na contracapa de um livro meu de seminário, porque eu assisti isso no sábado, há muitos anos atrás. O pastor Silas Lima Malafaia, ele falou uma frase que me impactou. Ele disse assim: nós servimos a um Deus que é capaz de mover o universo se nós não tivermos o que fazer, mas Ele não move uma palha se nós podemos fazer alguma coisa. Diga para o senhor: você entendeu isso, irmão? Já orou? Então marcha. Já orou? Toma uma atitude, parte para cima, porque Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo queria te ver parado. O diabo queria você reclamando, murmurando: ah, vida, ó céu. Mas eu venho profetizar para a vergonha do diabo: ele vai te ver marchando, e enquanto você marcha, Deus vai abrir o mar, vai abrir a porta, vai abrir as possibilidades, vai te dar vitória. O nome dele vai ser glorificado, bendito seja o nome dele. Quinta lição, verso de número 16, a palavra do Senhor diz assim: e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Tem um louvor que, até eu entender esse texto, eu sempre fui focado com ele. Deus usa chave de madeira para abrir porta d'água. Parece que não tem nada a ver. Chave de madeira para abrir porta d'água. O que madeira tem a ver com água? O mar está fechado. Eles precisam de um caminho novo. E agora Deus dá uma ordem para Moisés: levanta o cajado, estende a mão sobre o mar, que ele vai saber. Era como, eu fico imaginando Moisés pensando: Senhor, o meu problema não é o meu cajado, o problema é o mar. O mar, o cajado não vai conseguir abrir o mar. Porque muitas vezes, quando enfrentamos algumas situações, alguns becos sem saída, algumas dificuldades, nós olhamos para a nossa mão e deduzimos: não dá para usar, Deus não pode usar isso. Deus não tem condições de usar, é muito pouco, é insuficiente, isso não tem nada a ver com o que eu preciso. E aí eu aprendo que, na realidade, Deus usa aquilo que é ordinário para fazer o extraordinário.
Você olha e diz: não tem jeito, não tem valor, não vai dar certo. E Deus está te dizendo: eu vou usar aquilo que está na tua mão, que você acha tão pouco, tão ordinário, e vou fazer um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus. Você se lembra o que diz João capítulo 2? Você se lembra? Alguém disse: Maria de Nazaré, Jesus acabou o vinho, eles estão sem vinho. Ele disse para Maria de Nazaré que não tinha nada a ver com aquilo, mas de repente o servente chegava para ele e ele deu uma ordem para o servente: sabe as talhas, as 6 talhas, as tretas, enche de água. Eu acho que algum servente falou: não está aqui, mas eu tenho certeza. Que falou assim: mas Jesus, o problema deles não é água, não, água tem. O Senai não cortou o fornecimento da água, eles estão precisando de vinho. É que Deus manda te dizer: a coisa pode ser ordinária, mas eu vou fazer o extraordinário. Por que ordinário, pastor? Porque vinho tem cheiro, tem cor, tem sabor. E água? Água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não tem nada. Mas Deus vai pegar aquilo que não tem nada e vai fazer algo excelente, nunca visto. Então creia em nome de Jesus. Mesmo que as tuas possibilidades sejam tão pequenas, Deus está disposto a fazer um milagre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sexto lugar, o verso do número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Isso aqui é uma das lições mais lindas que, meditando nesse texto, eu pude perceber. Isso tem muito a ver conosco, crentes do século XXI, pós-moderno. Olha o que aconteceu. Deus deu a nuvem para guiar o povo no caminho, além do que refrigerá-los no calor do deserto. Deus enviou um anjo. O anjo do Senhor ia à frente para guardar o povo. Aí Deus dá uma ordem, a nuvem, e dá uma ordem ao anjo. E o povo não ouviu Deus falando, nem com a nuvem e nem com o anjo. Deus disse: nuvem, sai da frente e vai para trás. Anjo, sai da frente e vai para trás. Aí eu fico imaginando o povo que estava preocupado com aquela situação, o povo que estava preocupado para onde nós vamos agora, como é que fica, o que será de nós. Eles olham, não vê nem o anjo e nem vê a nuvem. Você entendeu isso? Eu acho que do jeito que tinha crente de lá, alguém falou: a situação está tão ruim que até Deus sumiu do nosso mundo. Nem anjo, nem nuvem. Mas para onde foi a nuvem? E para onde foi o anjo? Ela saiu da frente e foi para trás. Sabe o que eu aprendi nesse versículo? Deus pode sair da sua vista, mas Ele não sai da sua vida. Vou repetir: Deus até pode sair da tua vista, mas Ele não sai da tua vida. Você pode não estar vendo, mas Ele continua trabalhando, Ele continua cuidando, Ele continua movendo, Ele continua ajeitando as coisas para te proteger, para te dar vitória. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando, porque Ele pode sair da sua vista, mas não sai da sua vida. Glória a Deus. Sétimo lugar, verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então eu acho interessante aqui, é que nesse versículo, nós entendemos a geografia do milagre. Você vai para Israel, mas se você não for, por essa leitura e pela meditação dela, dá para você entender qual foi a geografia que Deus usou para realizar esse milagre. A palavra do Senhor vai dizer que para abrir o mar, Deus usou um vento oriental. E por que Deus usou um vento oriental? Que vento oriental é esse? Se você quiser acompanhar comigo, vamos falar que eu estou inventando, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos voltar àquele momento em que José estava preso por causa da endemoniada mulher de Potifar, e Faraó tem sonho, e chama o Faraó para interpretar, e chama José para interpretar o sonho de Faraó. E a palavra do Senhor vai dizer que o vento oriental queimou 7 espigas, e as espigas secas, verso 23, após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, e as 7 espigas queimadas devoraram as espigas boas. Note que aqui fala que as espigas que estavam queimadas no sonho de Faraó foram queimadas por um vento oriental. Pois bem, quando você analisa a 8ª praga, Deus mandou 10. Quando você analisa a 8ª praga que Deus mandou sobre o Egito, a palavra do Senhor vai dizer que o vento oriental é que trouxe os gafanhotos do deserto para o Egito. Vou repetir: o vento oriental trouxe os gafanhotos do deserto para o Egito. Faraó ficou atarantado, foi lá conversar com Moisés, pediu perdão para Deus e disse: Moisés, dá um jeito, pede para o Senhor, nós não aguentamos esses gafanhotos aqui. E Deus disse para Moisés que iria retirar os gafanhotos do Egito. Aí o texto diz que um vento ocidental tirou os gafanhotos do Egito e lançou no deserto. Então entenda, o vento oriental sopra do deserto para o Egito, o vento ocidental sopra do Egito para o deserto. Vento oriental do deserto para o Egito, vento ocidental do Egito para o deserto. Então, só para você entender, aqui está o Egito, aqui está o deserto, o Mar Vermelho. O vento não soprou de Moisés para o mar, o vento soprou do deserto para Moisés e para o Egito. Que diferença isso vai fazer, pastor? Eu tenho que explicar isso para dizer que, infelizmente, Hollywood te enganou durante muitos anos. Nas grandes produções de Hollywood, Moisés está na beira do mar, bate o cajado no chão e o mar se abre daqui para lá e o povo atravessa a seco. Mas não foi isso que aconteceu. Na realidade, quem abriu o mar foi um vento que soprou de lá do deserto e veio abrir o mar na contramão.
Eu vi um aleluia, eu vou explicar. O mar abriu na contramão. A ordem era: Moisés, já orou? Marcha. Você não estou vendo o caminho, marcha. Já orou? Confia, marcha. Mas Senhor, o vento está soprando ao contrário. Aí você reclama dessa tribulação que você está passando, dessa tempestade que você está passando. Misericórdia de ventania. Essa ventania está abrindo porta de lá para cá que você nem imagina. E você está achando que está tudo fechado. E você está com medo de marchar e Deus manda: já orou, servo de Deus? Já orou, servo de Deus? Agora marcha, porque enquanto você marca, isso que está vindo contrário vai abrir portas, vai abrir caminho. Ao contrário, para você passar no nome do Senhor, Senhor. Sem contar que eu já me lembro de ter pregado para a igreja há muito tempo sobre isso. Eu acho tremendo, fascinante, assim, espetacular. Um vento oriental que tem a capacidade. Aqui temos uns ventos aí, mas é complicado essa semana. Mas esse vento oriental soprou ao contrário com tanta força que abriu o mar. Diga amém. Amém. Veja na Bíblia quantos israelitas derrubou. Nenhum. Vento de Deus. O vento de Deus abre porta, não porta, abre de lá para cá e não vai acrescentar dores, porque aquilo que é de Deus é bênção e ela só enriquece, não acrescenta dores. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E por que Deus usou o vento oriental? Primeiro, porque ele sopra do deserto para o Egito, e ele precisava abrir ao contrário. Segundo, por que o vento oriental? Aquilo que nós lemos em Gênesis 41. Porque o vento oriental, ele sopra no deserto, e no deserto não chove, não tem água, não tem umidade, o vento é seco, o vento é quente. Você já foi para Goiás, região centro-oeste do Brasil? O vento lá é quente. Esse vento oriental Deus precisava mandar o vento oriental por causa de uma promessa que ele fez. Qual promessa, pastor? De que o povo iria atravessar a pés enxutos. Então o vento oriental tinha força suficiente para abrir o mar e era quente o suficiente para secar o fundo do mar, para que o povo atravessasse a pés enxutos. E eu venho te dizer: fica tranquilo, Deus não vai fazer você pisar na lama para receber a promessa que Ele te fez. Povo de Deus não anda na lama, povo de Deus anda a pés enxutos. E Deus está andando no vento para secar, e o nome dele se glorificado na sua vida. Creia em nome do Senhor Jesus. Você vai começar a nascer. Estou para a oitava lição está no verso número 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou, balançou o acampamento dos egípcios. Como diria Manária, fez uma bagaceira no acampamento dos egípcios. Mas sabe como que foi? Na vigília da manhã. E eles estão ali na beira do mar de Pi-Hahirote, entre Pi-Hahirote e Baal-Zephon e Migdol, desde as 6 horas do dia anterior. Mas só na vigília da manhã, no dia seguinte, é que Deus vai alvoroçar o acampamento dos egípcios. Você sabe que naquele tempo a noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas. 6 da tarde às 9 da noite, 9 da noite à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, e das 3 da manhã às 6 da manhã. O que o texto está dizendo que na última vigília, a vigília da manhã, das 3 às 6, é que Deus começou a alvoroçar o acampamento dos egípcios. Por que, pastor? Eu já expliquei para os irmãos, vou explicar novamente. Porque a parte mais escura da noite
não é 2 horas da manhã, e muito menos 9 da noite. Talvez você nunca tenha reparado, porque crê que nessa hora ou está dormindo ou está orando. Mas se você fizer uma vigília no monte e olhar para o céu, você vai ver que a parte mais escura da noite está na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. Por que, pastor? Que bom que você perguntou, eu posso responder. Porque na vigília da manhã, o sol ainda não nasceu e a lua começa a se retirar. É a parte mais escura, sem sol e sem lua. Você se lembra os discípulos que estavam perdidos, enfrentando uma tempestade, no meio do mar da Galileia? O Senhor foi encontrar com eles aonde? Na quarta vigília da noite. Porque o nosso Deus é especialista em chegar nos 44 minutos do segundo tempo. Quando você acha que não vai ter mais jeito, Deus chega e diz: calma, estou chegando. Eu vou livrar. E foi isso que ele fez. Quando tinha gente dizendo: meu Deus, estão perdidos, não tem mais solução, Deus é especialista em chegar nos 44 do segundo tempo para dar livramento para mim e para você. Por que, pastor? Ele disse: porque o choro pode durar um minuto, mas a alegria vem. Basta você confiar, porque Deus é especialista no socorro, bem presente na hora da angústia. Nono lugar, verso número 25: emperrou as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Ele alvoroçou o acampamento dos egípcios e emperrou a roda dos carros. Você sabe que o Egito, na época, era o exército mais poderoso da terra. Eles se gabavam do seu poderio militar. Imagina, 600 carros de guerra. Se fosse hoje, imagina um exército com 600 tanques de guerra. Era a proporção igual. Israel não teria chance nenhuma. Não tinha maneira de guerra. Então o faraó se estribava no armamento que ele tinha. E Deus foi lá e falou: eu resolvo. Eu vou tirar as rodas. Sem rodar, o que vai ser dos carros de Israel? Porque eu falei para o meu povo e ele disse: nenhuma arma preparada contra o meu povo vai prosperar. Deus está no livramento. E não importa o poderio do seu inimigo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. 10º lugar, e agora estou terminando mesmo, verso número 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro de Israel, mas o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Eu vejo nesse texto a petulância, a ousadia de Faraó. Ele viu tudo o que estava acontecendo, que a nuvem, o anjo do Senhor, estava impedindo dele chegar até onde estava Israel. E Israel estava atravessando o mar. Ele viu a maravilha do êxodo. Ele viu as águas do Mar Vermelho se fazerem em 2 montões e o povo passar a seco. Ele olhou, o que ele pensou? Se Moisés passou, eu também posso. Se Israel atravessou, o meu exército também atravessa. Fui e foi tentar entrar. Sabe o que Deus fez? Chamou Moisés. O povo já tinha terminado de atravessar. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, dá uma olhada para trás. O que é, Giovanni? Olha quem está entrando na porta que eu abri para o meu povo. Faraó. E agora, Senhor, como é que nós vamos fazer? Moisés, a chave está na tua mão. Se eu vi uma glória, você não entendeu. Deus disse para Moisés: Moisés, a chave está na tua mão. Você conhece a chave que só abre e não fecha? Deus está dizendo para Moisés: a chave que está na tua mão, abre e
fecha. Então usa a chave. E ele abriu, estendeu as mãos e o mar se fechou em cima dos egípcios e matou o faraó e todo o seu exército. Porque Deus é bom e não suporta a ousadia do inimigo que muitas vezes quer entrar na porta que Deus abriu para mim e para você. E eu venho profetizar em nome de Jesus. Eu não sei que porta que você espera, mas fica tranquilo. Quando Deus abrir, é para você e para a sua casa, para a sua família passar. O inimigo não vai passar pela porta que Deus abriu para você. E no final, o duplo propósito do milagre para nós encerrarmos. Verso do número 30. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Duplo propósito desse milagre. Algumas versões bíblicas vai dizer que Deus livrou. Eu gosto da minha versão e das versões que dizem que Deus salvou Israel. É diferente, pastor? É. Porque Deus desceu e abriu o mar vermelho para livrar e para salvar. Mas o intuito era salvar. Porque se Deus só livra das mãos do faraó e não elimina Faraó, Faraó poderia continuar perseguindo Israel no deserto. E a história ia longe. E Deus disse: essa história acaba aqui. É como se Deus estivesse dizendo para Faraó: no meu turno não, vai parar a história aqui. É por isso que a palavra do Senhor diz que Deus salvou Israel. A partir do momento que Deus afogou Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, os seus exércitos, ele cessou a história, porque ele tinha feito uma promessa e ele precisava cumprir. Qual promessa? Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. E Deus não é Deus de promessa vazia. Se ele prometeu, nunca mais iriam ver os egípcios de novo. Então Deus precisava cumprir, e para cumprir, ele precisava não somente livrar, ele precisava salvar. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando eu venço, o inimigo pode se levantar de novo. Se Deus tivesse dado um susto no faraó, através das mãos de Moisés, e não tivesse intervido, faraó tinha se restabelecido, arregimentado um novo exército e ia em encalço de Israel. Porque quando eu venço por minha conta, o inimigo pode até se levantar. Agora, quando Jeová vence, o inimigo não levanta nunca. Eu quero profetizar na tua vida que os problemas, as dificuldades, os inimigos, os intempéries, os contratempos que você enfrentou em 2025 ficaram em 2025. Você não vai vê-los nunca mais a partir de agora e muito menos em 2026. Porque o nosso Deus desceu não somente para livrar, mas para salvar, e o nome dele ser glorificado. Aplauda o nome do Senhor. Em nome de Jesus.